bem? Eu espero que estejas bem protegido junto da tua família. Meu nome é Vanderlei e esse é o canal do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Como todo mundo, em todas as áreas da vida humana, estamos nos adaptando para passar por esse momento difícil e também transformador, pelo que o planeta passa. Além das nossas conversas diárias aqui no canal, você também pode continuar pedindo atendimento espiritual à distância no nosso site. Atendimento para você, para os seus familiares, seus amigos, encarnados e desencarnados, e também para os seus animais domésticos, aqueles que lhe acompanham nessa jornada. O endereço é www.celi.com.br. Lá você vai preencher os formulários e também vai poder ler sobre as instruções de como proceder para cada tipo de atendimento. Bem, a nossa dinâmica de trabalho não mudou. Nós seguimos passando pelos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa aprender, refletir e colocar em prática na nossa vida os ensinamentos que o Cristo e os apóstolos nos deixaram há 2000 anos. E hoje nós vamos falar do capítulo 23, Moral Estranha. E por que é tão importante esse capítulo, assim como todos os outros? É importante para que a gente possa refletir, aprender e colocar em prática na nossa vida agora na Terra. Então tenhamos em mente isso. E por que o capítulo 23, Moral Estranha, é tão importante? Justamente porque tem algumas frases, algumas falas, algumas passagens do Cristo que parecem ser contraditórias com tudo aquilo que ele veio nos ensinar e ensinou, e que a gente há 2000 anos está tentando aprender. E como a gente sempre faz, primeiro a gente vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo que hoje a gente vai falar, para nos guiar nessa conversa. Eu estou usando essa versão aqui, e nós vamos ler no capítulo 23, Moral Estranha, o item 9 e o 10. E o título é Não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra, não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho contra o seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Será que Cristo disse isso mesmo? E o que ele quis dizer com isso? Bem, primeira coisa que eu gostaria que a gente refletisse e entenda é que os evangelhos que chegaram até nós são textos que foram copiados à mão inicialmente há 2000 anos. E a tradução que veio para o português, a grande maioria delas, elas foram traduzidas do hebraico para o grego e do grego para outras línguas. Destas outras línguas foram traduzidas para o português. É assim que a gente se acostumou a estudar aqui no Brasil, até alguns anos atrás. Então eu quero mostrar para vocês aqui um livro da Federação Espírita Brasileira, foi lançado alguns anos atrás, uma tradução do Haroldo Dutra Dias, onde é a primeira tradução do Novo Testamento feita direto do grego para o português. E ainda, para nós espíritas, ajuda bastante, porque tem notas de rodapé, não só sobre a questão linguística, mas também sobre algumas questões espirituais mesmo, que o Haroldo aborda.
Para quem não conhece, o Haroldo Dutra Dias é um grande estudioso e um dos maiores oradores do Espiritismo no Brasil e um dos maiores especialistas em Novo e Antigo Testamento. Ele que também conhece muito do hebraico. Bem, eu uso esse livro e tem determinados trechos que parecem até novos, porque muda muito o sentido quando a tradução vem com outros termos e palavras mais fiéis ao que foi dito e escrito lá atrás. Bem, mas nesse caso do item de hoje, os trechos estão iguais. Não há mudança no que disse Jesus, de que veio trazer não a paz, mas a guerra. Mas eu achei importante falar isso porque, para os que gostam de estudar um pouco mais a fundo, é muito valioso esse livro. Mas bem, os Espíritos e Kardec nos trazem essa ressalva. A gente, quando lê algo que está no livro, que é uma escrita, que é letra, e a letra não é algo vivo, a gente tem que levar em consideração isso, que foi escrito há muito tempo atrás, não foi escrito pelo Cristo, foi escrito por apóstolos ou depois por seguidores dos apóstolos, e foram copiadas à mão e traduzidas uma a uma várias vezes ao longo do tempo. Então, seja por falha humana normal ou por alguma deturpação que tenha sido guiada, que tenhamos feito ao longo desses 2000 anos, a gente tem que aprender a ler os livros espirituais, as mensagens espirituais e o Evangelho com aquilo que o Cristo nos ensinou e chamou de olhos de ver, ouvidos de ouvir, que são os olhos e os ouvidos espirituais. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração para interpretar as passagens do ponto de vista espiritual. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês. Vamos olhar a partir de agora, não só para o texto de hoje, vamos olhar para os acontecimentos da nossa vida a partir de uma abordagem espiritual. Isso é fundamental para que a gente entenda os trechos que estão no capítulo da moral estranha. Bem, e voltando ao nosso tema central, não é estranho a gente ver Jesus falar que vai dividir as famílias, que vai ter pai contra filho, irmão contra irmão, que vai ter 2 contra 3, 3 contra 2, de que ele não vai trazer a paz, mas que ele vai trazer a espada. É muito estranho a gente imaginar que aquele que veio nos ensinar que deveríamos agir com fraternidade, com caridade, com amor ao próximo, estivesse falando isso. A menos que, mais uma vez, a gente olhe com os olhos espirituais e entenda que ele poderia tanto estar falando do que ele sabia que aconteceria e aconteceu, já que ao longo destes séculos que vieram depois da passagem dele na Terra, nós realmente nos dividimos não só nas nossas famílias, mas nós nos dividimos entre os povos e povos contra povos. Fizemos muitas guerras e geramos muito sofrimento uns aos outros, em nome inclusive de Jesus, se apropriando dos seus textos para colocar as nossas vontades egóicas em prática. Então sim, ele podia já estar falando do que ele sabia que viria. Além disso, eu quero questionar vocês se vocês, de repente aconteceu até com vocês, esteja acontecendo contigo que está nos vendo agora, mas vocês nunca viram casos em que uma pessoa, um integrante da família, ao conhecer a filosofia cristã, os preceitos cristãos e começar a refletir sobre a moral cristã, mudaram a sua prática, mudaram a sua conduta, a ponto de que isso gerasse muitos conflitos dentro da sua casa? A pessoa descobre que aquilo está fazendo bem para ela, descobre que aquilo está mudando a sua vida e ela começa a olhar com olhos de espírito e ver que algumas coisas que ela fazia na sua vida, que fazia parte da sua vida,
não deveriam ser prioridade do ponto de vista espiritual. Aquilo acaba perdendo a graça, aquilo acaba perdendo o lugar nas suas prioridades. E isso, inevitavelmente, acaba fazendo com que ou o casal ou outros integrantes da família acabem se afastando. E o parceiro ou a parceira, ou o irmão, ou a mãe, ou o pai, num caminho até natural, instintivo, começa a refutar aquela escolha que o outro fez, muito mais talvez com medo de perder o vínculo que tem com a pessoa amada, com o parente, do que qualquer outra coisa. Muito mais por ignorância, por não entender o que está acontecendo, do que de má fé. E também porque nós, todos, espíritos em evolução, estamos muito enraizados nas nossas práticas do passado. A gente tem muita dificuldade, mesmo vendo o futuro ali na frente, mesmo entendendo e sabendo os passos que nós precisamos dar em direção à nossa melhoria, nós temos medo. A gente fica fixado no nosso passado. Então a gente reluta muito internamente. Então isso é algo que talvez vocês já tenham visto. Mas sim, o Cristo veio trazer divisão. Veio trazer divisão também na nossa caminhada espiritual. Existe um antes e um depois de todos nós, espíritos em evolução, quando a gente não só tem o contato com o cristianismo, com a cristandade, mas quando a gente entende, quando a gente acorda, quando a gente desperta espiritualmente para as verdades que o Cristo quer nos abrir os olhos. Esta diferença no entendimento e de momento de vida afasta as pessoas. Às vezes afasta dois companheiros, às vezes afasta amigos de infância, afasta pai e filho, mas é um afastamento temporário. Porque ao mesmo tempo que tem aquele que não quer deixar que o outro dê o passo adiante, né? E tem também o entendimento daquele que está dando o passo adiante, começa a olhar para trás e a ver tudo que o seu parceiro, as pessoas que ele ama, fazendo e vendo que não está saindo do lugar, e isso angustia muito, né? Tu vai nos lugares, nas festas de aniversário, nas reuniões de amigos e parece que as pessoas estão presas, parece que estão falando sempre os mesmos assuntos de anos anteriores, até as piadas são as mesmas, e tu começa a tentar naturalmente, instintivamente, a querer mudar o padrão das pessoas, mudar o padrão da conversa, querer mostrar para todo mundo que tu ama, que tu encontrou algo que está te fazendo bem. Muitas vezes a gente se torna até um chato, né? E isso também afasta as pessoas. E nessa parte específica eu gosto de dizer, e tenho como conduta, eu gosto de dizer que o espírita, ele tem que prezar o cristão, né? Ele tem que prezar pelo ensinamento para os outros, não pelo convencimento da tese diretamente, né? A gente não pode fazer com que isso afaste a gente das pessoas que às vezes estão precisando muito de ajuda, e essa nossa conduta de muita luta, de querer botar a goela abaixo, né? Como a gente diz, um entendimento que a gente já tem ou que a gente julga ter ser o melhor, faz com que afaste essa pessoa que está precisando da gente. Então, a melhor forma do espírita auxiliar essas pessoas é se manter presente na vida delas, se resguardar, não fazer ou não participar daquilo que não concorda e que entende não ser o certo, mas estar presente na vida das pessoas que a gente ama da mesma forma, independente do que ela pensa, independente do que ela faz, e ensinar a ser inspiração pelo exemplo. Pelo exemplo. Se o Espiritismo, se o Cristo, se os ensinamentos mudaram a tua vida ao ponto de tu ter uma vida boa, mesmo com todos os sofrimentos e dificuldades, de tu te manter num padrão bom, feliz, que isso sirva de exemplo e inspiração para as pessoas que estão perto de ti, para quando elas estiverem prontas para essa semeadura, a vida vai fazer com que elas olhem em volta e pensem: que caminho eu posso seguir?
Quem são as pessoas que estão na minha volta, que são felizes, que são corretas, que são saudáveis e que nunca me deixaram na mão e nunca ficaram longe de mim. Nesse momento, quando a pessoa estiver pronta, ela vai olhar, talvez, para os ensinamentos de Cristo de uma outra forma, porque não serão palavras vazias, serão uma vida vivida que servirá de exemplo para os outros, principalmente para aqueles que a gente ama. E esse capítulo 23 da Moral Estranha, ele serve também muito para o momento atual que a gente está vivendo. Centenas de milhares de pessoas já desencarnaram no mundo com essa pandemia. Muita gente está passando dificuldade financeira. São muitos os conflitos internos dentro de casas, dentro de bairros, em determinadas populações e países. O momento é de muita turbulência. E nós podemos encontrar espíritas ou espiritualistas falando que esse vírus veio para mudar para melhor o nosso planeta. Que esse é um momento de transformação da Terra para uma Terra melhor, para um mundo melhor. E isso tem a ver com a moral estranha, porque também estas afirmações fazem com que a gente entre em conflito. Como assim? Tem tanta gente sofrendo, como pode ser bom? Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim. Ruim eu sei que está sendo, né? Mas do ponto de vista espiritual, eu não sei os resultados que isso trarão. O que eu sei é que, sim, um evento de tamanho mundial, que acaba refletindo na vida de todos os que estão encarnados, sem sombra de dúvidas, está sendo olhado com atenção muito especial pela espiritualidade superior, que não deixaria acontecer algo assim sem tirar o máximo de proveito para todos nós. Então, sem dúvida, esse é um momento de crescimento espiritual, apesar do sofrimento físico e emocional. E quando eu falo sobre isso, eu gosto de pensar em nós pais. Eu sou pai, tenho 2 meninas. Na nossa conduta, nós pais, na nossa conduta com os nossos filhos. Em alguns momentos do aprendizado deles, eles têm muito sofrimento com aquilo que precisam aprender. E nem por isso nós pais deixamos que eles passem por aquele momento de desconforto. Porque embora para eles seja um sofrimento muito grande, e é real o sofrimento, nós pais sabemos que eles precisam passar por aquilo, porque vai fazer bem. Por exemplo, quando os nossos filhos estão aprendendo a caminhar, os primeiros passos são muito difíceis, são forçosos, as perninhas doem, eles caem toda hora, de bumbum ou até de rosto. E qual é o nosso papel? É não deixar que eles tentem? Nós temos que deixar eles tentarem, nós temos que estimular, inclusive, que eles tentem. E o nosso papel é ficar perto para que eles não se machuquem demais. Mas os tombos vão acontecer, o sofrimento vai ser gerado. E é assim que a gente tem que olhar também os acontecimentos do ponto de vista espiritual. Os nossos irmãos maiores, Deus não deixaria que a gente passasse por sofrimentos de quais a gente não daria conta e que não nos servisse para aprender, para crescer, para nos tornarmos espíritos melhores. Então eu espero que você esteja bem, espero que seus familiares estejam bem e espero que todos nós possamos aprender com o momento que a gente está vivendo. Vamos ligando os 2 assuntos de hoje, né? Vamos tentar entender pelo momento do qual a gente está passando, entender e ajudar todos aqueles que estão sofrendo e passando por dificuldades mais do que a gente. Qual é a lição que eu preciso aprender? O que antes da pandemia, por exemplo, era uma prioridade para mim e que agora se mostrou que não tinha valor nenhum e não faz nenhuma falta? O que antes da pandemia eu não estava dando valor, atenção, prioridade e que agora eu vi que é o mais valioso para mim? A pandemia vai passar, uma vacina, um remédio vai aparecer,
Muitos de nós vão voltar para o mundo espiritual e logo ali na frente vão retornar para a Terra. Tudo isso vai passar. Mas de que maneira cada um de nós vai aproveitar esse momento tão traumático e tão difícil para se tornar um espírito melhor nessa caminhada evolutiva? Eu espero que você esteja bem, seus familiares também, e que todos nós possamos passar por esse momento de aprendizado com o mínimo de sofrimento possível, para que a gente chegue logo ali na frente e que possamos construir um mundo mais fraterno, um mundo melhor para nós vivermos, onde terá muito menos sofrimento, apesar das dificuldades. Até logo. Paz e luz. Tchau.